E aí, torcedor alvinegro, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas obrigado pela sua audiência já de princípio. Eu já peço a você para deixar logo de começo aí o seu like, galera. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Segue as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo e também vão. Quer nos fortalecer e além? Manda teu Pix, macho rei. Tá aqui, ó. Deixa a nossa chavezinha Pix aqui, tá passando aqui nesse bannerzinho aqui, bem sugestivo. E também tem o nosso QR Codezinho aqui, ó. Ups, aqui na tela. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí é só você escanear aí, mandar teu Pix, fortalecer o nosso canal e ajudar a gente da forma que você achar que a gente merece. Beleza, galera? E hoje a gente tá aqui para falar sobre o nosso meio campo, né? Inclusive, na live de hoje aí, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, galera? Aconteceu diversas coisas na partida do Ceará contra o Corinthians, e a gente acabou que ficando até um pouco mais meio que desgostoso ali com o nosso meio de campo, né? E era uma pauta que eu tinha falado, inclusive, na live, que eu iria trazer mais especificadamente, né? Para falar um pouco sobre isso, né? Que a gente tá vendo aí o que tá acontecendo com o nosso time no setor de meio de campo. E o nosso ataque é a conta do chá, todo mundo já sabe. E aí, cara, vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falar sobre os meias, vamos falar sobre Vinícius Vina também. Caberia agora no nosso time. Vamos falar sobre isso também, por isso que ele está na thumb. E também vamos falar um pouquinho sobre as saídas aí, que teve saídas. Comentei na live lá também, na live de hoje à tarde. E aí também, tô aqui para falar também sobre isso, que teve saídas aí do Ramon Menezes e também do JV, tá, galera? A cria da nossa base, aos 21 anos, acaba saindo, se despedindo em definitivo do Ceará. Vamos para a vinheta, na volta a gente já volta falando sobre o nosso Vozão, beleza? Vamos embora, vem comigo! Galera, o nosso meio campo, né, galera? Cara, inclusive eu vi um vídeo hoje, a galera criticando bastante o Mugni, tá? E é de se esperar, né, cara? É uma coisa que eu vinha falando já há várias lives, vários vídeos atrás, de que realmente o Mugni é um jogador que não consegue se manter bem a partida toda. Já era nítido, muito tempo atrás, que o Mugni é aquele jogador que só jogava o primeiro tempo. No segundo, ele andava em campo ali e esperava ser substituído. E aconteceu isso várias vezes. Várias vezes, não foram poucas às vezes, não. Mas nessas últimas partidas, cara, ele tem caído demais de produção. É um jogador que não vem conseguindo mais ser a criação ali, ter criatividade no meio de campo e ajudar os nossos atacantes a tentar chegar no caminho do gol, né? Tanto que a gente viu isso no Clássico Rei. Pedro Henrique teve que fazer a jogada inteira ali, puxando ali, trazendo a marcação inteira para poder tocar e o Galeano aproveitar ali a não finalização do Pedro Raul, né? Cara, então são coisas que vão acontecendo ali. Nosso setor de zaga, como eu falei também já diversas vezes aqui, não é a nossa preocupação, mesmo com a saída do Ramon Menezes, né? Que eu acho que eu posso até começar falando sobre isso também, que a gente já tá falando de zaga, né? O Ramon Menezes tá de saída, tá, galera? O Horácio Neto trouxe aí no seu Instagram, que falando um pouquinho aí que a saída do nosso queridíssimo aí, Ramon Menezes, que, querendo ou não, nos fortaleceu bastante, né, galera? E aí a gente deixa aí o nosso muito obrigado ao nosso atleta, um atleta que nos fortaleceu bastante quando esteve em campo, mas o que realmente acabou com a saída, eu vou botar até a matéria aqui para vocês verem aí na tela. Deixa eu botar aqui para ficar mais dinâmico, né, para a gente comentar um pouquinho sobre isso. E tá aí, Ramon Menezes se despede aí do Ceará e está a caminho do esporte, tá, galera? Então, fiquem ligados aí que vai ter muita saída ainda, vai ter muita chegada, tem que chegar jogadores, porque o Horácio Neto trouxe aí também que o jogador está sendo negociado, tá, galera? Não é empréstimo, não é nada disso, tá? É negociado mesmo, ou seja, então, o Ceará deve receber grana aí por ele. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, né? Teve a venda aí do JV também, não se estipulou, não se falou de valores, inclusive eu posso trazer aqui na mesma levada aqui, ó, que também tem aí o JV, que se despediu nas suas redes sociais também, falando, agradecendo ao nosso clube, e já são algumas saídas aí, alguns movimentos que o Ceará já começa a fazer, né, depois da saída do Martins e também do Galeano não, pelo amor de Deus, do Recalde. E é isso, né, galera, o Ceará já começa aí a se mover aí no mercado, porém, nada de trazer peças, né, só se livrando das peças. Mas vamos falar do meio, né, cara? E falando um pouco sobre isso, né? Já deixando bem claro aí,
A zaga é um setor que eu não queria criticar. Realmente é um setor que vem bem. Salvo engano, ali alguns deslizes que o Marlon comete, né? Eu acho que dos nossos dois zagueiros titulares ali, ele é o que a gente pode contestar um pouco. Um pouco. Entenda o que eu tô dizendo, um pouco. Não tô falando nem criticando, nem descartando o cara, não, tá? Eu acho que ele tem muito a melhorar ainda em comparação ao William Machado, tá? Eu acho que não tá um páreo ali igualitário entre os dois, não, tá? E aí a gente vai pro nosso meio campo, né, cara? E a gente viu que ontem também não funcionou. Quando a gente percebe que o meio de campo não tá funcionando, o ataque não tá chutando no gol, e a segunda coisa é o Sobral tendo que chutar no gol, cara. Porque o que a gente viu foi o Sobral roubando várias bolas, tentando ali progredir pro ataque, mas não é a dele, né, cara? Infelizmente não é a dele armar jogada, dar passes para gol, não. Infelizmente, assistência, esse tipo de coisa, não é do feitiço do Sobral. Sobral é aquele jogador mais carrancudo para chegar e dar combate, entendeu? Tanto que quando ele sai, geralmente quem entra ou é Richarlison ou é o Lourenço, né? Então são características bem diferenciadas, né? Já o Mugni, que era para fazer esse papel de armar o time e tentar fazer a bola chegar nos nossos pontas e também no nosso centroavante, que ontem era o Ayla, não aconteceu, né, galera? E aí a gente fica à mercê dos pontas jogarem bola e dos atacantes virem buscar para tentar resolver a partida. E isso não é para acontecer, né? E aí o que a gente viu foi o pobre rei do Dieguinho se desdobrando na partida para tentar fazer ali o papel de armação e também de tomada de bolas, né? E aí, cara, ficou bem complicado, acaba sobrecarregando um jogador, porque o Dieguinho no final do jogo tava exausto, cara, dava para ver que ele mal tava conseguindo correr já no final ali. E aí o que me deixa um pouco mais frustrado, que ele coloca o Lourenço ali também. O Lourenço já tá começando a entrar bem melhor nas partidas, eu já vejo ele um pouco mais diferente do que a gente vinha vendo antigamente aí nas últimas partidas dele, mas ainda é muito pouco, cara. Nossos reservas, infelizmente, ainda não estão à altura, né? E aí a gente fica um pouco preocupado com o que pode acontecer no futuro. Aí a galera vem e fala. Inclusive o Condé em coletiva chega e fala lá, né? Ó, a gente não precisa de. Eu gosto muito do jogador Vina. Vamos começar a falar do Vina. Eu gosto muito do futebol, é um bom jogador e tudo, mas estamos bem servidos no meio de campo. Será, Condé? Será que a gente está bem servido no meio de campo? Porque temos um Mugni contestadíssimo, que inclusive a torcida criticou e pediu a vinda do Vina com essa última partida do Mugni. E aí temos o quem? Matheus Araújo e Roma. Matheus Araújo eu fico calado. Ainda pode render, é um bom jogador. Para mim é um bom jogador. Dos nossos meio-campistas que tem aí no elenco, para mim é um dos bons. Tanto o Matheus Araújo, o Mugni também não deixa de ser um bom jogador. Mas, cara, não dá. Precisamos de reforço. O Rômulo, meu amigo, não era para estar mais nem aqui. Já era para estar negociando o Ceará aí, arruma um clube aí. Teve especulações aí que estavam querendo ele aí, inclusive o Atlético Paranaense. Então, cara, manda ele embora. Manda ele arrumar um canto aí que ele consiga mostrar o seu futebol, porque aqui no Ceará ele não conseguiu. Pelo menos até agora. Então, cara, se ele não mostrou desempenho bom dentro de campo até agora, que oportunidade ele teve. Eu acho que ele teve bem mais oportunidades que propriamente o Lucas Lima, que foi um jogador que foi comprado pelo Ceará. Então, eu acho bem desgastante para nós torcedores ver o Rômulo dentro de campo, que é um jogador que realmente não influi nem contribui para P nenhuma. Então, para mim, é um jogador que é descartado. E isso vai abrir vaga para um meio campo, não é isso? Por que não traz o Vina? Tá entendendo? Ah, mas aí o Carlos é um vinagrete, é porque sempre quis a vinda do Vina. Verdade, eu queria muito que o Vina fosse o jogador. O problema são as circunstâncias e os valores que ele pediu. Vão deixar o nosso clube, em déficit, para mim, aí prejudicando o time, eu já não concordo dele vir, certo? Esse é meu ponto de vista. Mas quem não queria um Vina, meu amigo, vendo o que o Mugni fez em campo e o que o Romulo, que entrou do banco, tá fazendo quando entra, cara, me desculpa. O Vina já deveria estar aqui. Para mim é uma ótima opção pra gente que precisa de jogadores aí no meio de campo, tá? Eu traria sim ele. E também já continuaria com o Mugni ali no elenco. E eu acho que as coisas começariam a se encaixar. Beleza, galera?
E a gente pode comentar também um pouquinho sobre isso, porque o Vina, no momento que passou aqui pelo Ceará, cara, foi um jogador que realmente agradou bastante. Inclusive, esteve na seleção da rodada do Brasileirão. E isso, para mim, também já foi um ponto bem positivo. Ah, mas ele derrubou o elenco lá, ele que derrubou o time para a Série B. Não foi, cara. Quem derrubou, um dos culpados, foi inclusive o Richard, que acabou de ser anunciado pelo Internacional, nosso próximo adversário. Aí sim você deveria ir lá na história e ver um pouco mais o que aconteceu. Será que a culpa foi só do Vina naquela época? Vejam bem, galera. Hoje eu acho que a gente está precisando de um jogador de resposta. Um jogador que chegue para ser titular, para jogar a bola, para ajudar o time dentro de campo. Ah, mas aí o Vina é a solução. Talvez não seja a solução o Vina. Mas se não for o Vina, traz um jogador nas características melhores, cara. Um jogador que venha para armar o time, um meia realmente de referência. Tá entendendo? Então são coisas que vai nos estressando. Deixa o... E acaba que... Cara, eu acho que cortou, tá, galera? Aqui um pouquinho o vídeo, mas... Voltando ao que eu tinha falado, realmente são coisas que deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha. E a gente fica como? A mercê, aguardando contratações, que até agora nada, e também fica aguardando aí a boa vontade aí do nosso time anunciar alguém para acabar com essa ansiedade de nós torcedores do Ceará, né, galera? E aí a gente fica como? Depois de uma derrota dessa que a gente poderia ter vencido, ou pelo menos empatado, a gente cai uma posição na tabela e acaba ficando ali na 10ª colocação. Ainda estamos entre os 10, tá, galera? Lembrando que a gente tem um jogo a menos, o jogo contra o Fluminense que a gente não jogou. Mas a tabela acaba ficando assim, tá, galera? Flamengo aí na primeira colocação, depois vem em segundo e em terceiro o Bragantino dividindo pontos com o Flamengo. Bahia com 24 pontos, em quinto vem 23 pontos o Palmeiras, em sexto vem o Botafogo com 22. Fluminense e Atlético Mineiro com 20, ali ocupa a 7ª e a 8ª, em nono vem o Corinthians, que tomou nossa posição e agora está com 19 pontos. Ceará com 18, junto com o Mirassol ali em 10º e 11º. Grêmio vem em 12º com 16 pontos. Santos com 14, com a grande vitória em cima do Flamengo com o gol de Neymar. Internacional, nosso próximo adversário, está ali também em 14º com 14 pontos. Também não jogou essa rodada, foi um jogo adiado contra o Bahia. Vasco vem em 15º com 13 pontos. São Paulo também com 13 ali. E na zona de rebaixamento vem Vitória liderando com 12 pontos. Juventude com 11, Fortaleza com 10 e Sport, que ainda não venceu na competição, com 3 pontos apenas. E é isso, galera. Videozinho aqui falando um pouquinho para vocês, tá, galera? Deixem o seu comentário aí se você acha que realmente o Vina caberia bem nesse time, se realmente ele seria a solução, já que o nosso meio de campo está bem contestado. E aí, o que você faria se você traria ele? Você acha que ele seria a solução? Deixa o seu comentário, fortalece a gente aí, tá, galera? Obrigado a você que esteve até agora aqui comigo nesse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependente do horário que vocês vão assistir. Fiquem ligados aqui. Amanhã estamos de volta. Tem live aqui no canal também, beleza? Tamo junto. Vamos embora. Bandeira alvinegra. Juntos pelo Vozão. Beleza, galera? Obrigado a todos. Um excelente dia, tarde e noite aí a todos. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui!